Olá, meus primários, como vão? Crianças aqui da Minibam, como é que vocês estão? Na última semana eu disse que nessa próxima videoaula nós veríamos então o desfecho, o final da história de Jezabel e o rei Acabe. Hoje então nós veremos como é que vai terminar aí a história desses dois tão malvados, o rei e a rainha de Israel, que tanto desagradaram a Deus. Nessa semana nós vamos aprender então que Acabe foi o rei que mais desagradou a Deus de todos. Foi o pior de todos os reis, tanto de Israel quanto de Judá. E ainda por cima se casou com uma rainha fenícia muito malvada, que era Jezabel, feiticeira, sacerdotisa de Aserá e de Baal. E ela então fez com que o povo se perdesse adorando esses falsos deuses, perseguiu os profetas de Deus, só fizeram coisa ruim. Mas a hora deles está chegando. Aconteceu então que a Síria estava se preparando para atacar o rei de Israel e o seu reino. E ele então precisava pedir ajuda para alguém para que ele se fortalecesse mais e não perdesse essa batalha. Aconteceu então que o rei Acabe resolveu pedir a ajuda do rei de Judá. Agora o reino estava dividido, mas eles ainda tentavam ter alguma amizade e sabia que juntos eles poderiam vencer mais facilmente do que separados. O novo rei de Judá agora, crianças, é Josafá. Josafá, filho de Asa. O rei Asa faleceu, ele agora está morto, e o novo rei de Judá é Josafá, filho de Asa. Josafá também vai ser um bom rei, tão bom quanto o seu pai, e ele vai buscar fazer sempre aquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre prevalecia na vida de Josafá. E quando Acabe então o convida para batalhar junto com ele contra a Síria, o que Josafá diz? Ele diz: posso aceitar o seu convite, será um prazer te ajudar, porém eu antes tenho que consultar o meu Deus. Coisa que Acabe jamais fazia, consultar aos profetas. Ao contrário, Acabe e Jezabel odiavam os profetas. Eles consideravam que os conselhos que os profetas davam e que as profecias que eles traziam, na verdade, eram pragas que eles rogavam contra Israel. Mas os profetas não são rogadores de pragas. Eles não estão ali para amaldiçoar o povo. Na verdade, eles estão para abençoar. A Bíblia diz que eles são boca de Deus na terra e eles vieram então para trazer os recados que Deus tinha para o seu povo. Inclusive vou mostrar para vocês aqui dois profetas que eu trouxe hoje para apresentar para vocês, que são dois profetas que foram muito amigos, Elias e Eliseu. Andavam sempre juntos. Eliseu era ajudante do profeta Elias, aquele profeta que a Jezabel odiava. Eliseu então passou a andar sempre com Elias, o ajudando, o acompanhando. A Bíblia muitas vezes o chama de o moço de Elias, o ajudante de Elias, né? E esse rapaz então estará andando sempre com Elias, aprendendo a fazer a obra de Deus com ele. Vai ser um discípulo de Elias. Daqui a pouco eu mostro mais sobre esses profetas. Vamos falar então sobre a batalha. Aconteceu então que Josafá manda chamar um outro profeta, não é nem Elias e nem Eliseu por enquanto. Ele chama então o profeta Micaías para que possa ouvir o conselho a respeito dessa batalha. E Acabe diz: esse Micaías não fala nada de bom a meu respeito, só me dá conselho ruim, só me dá notícia ruim. Mas o problema é que Acabe não fazia nada certo, então é claro que todos os recados de Deus para ele não o agradavam. Deus estava sempre mandando ele se consertar, estava sempre dizendo que ele ia se dar mal, e ele continuava fazendo coisa errada, então era claro que ele ia se dar mal, não é? Assim como a gente, assim como vocês, quando teimam, quando desobedecem os pais, acabam se dando mal. É ou não é, crianças? Quem desobedece os professores, os adultos que desobedecem à justiça, à lei, à polícia, todas as autoridades foram feitas para serem respeitadas e obedecidas. E Deus é a maior autoridade de todas. Todos nós devemos obedecer a Deus e cumprir aquilo que Ele propõe para a gente ter uma vida melhor. Mas não é o que Acabe fazia. Então, as profecias para ele eram sempre ruins. Micaías disse que eles venceriam a guerra. Olha só, eles juntos venceriam aquela batalha contra a Síria. Aí Acabe falou: olha, uma boa notícia vinda de Micaías.
Mas a notícia não termina por aí. A profecia diz que eles venceriam sim a batalha, mas só Josafá voltaria para casa. Acabe não voltaria. Ele morreria nessa guerra. Acabe, muito espertalhão, então, resolve dar uma volta e disfarçar e tentar fazer algo que ele pudesse se livrar dessa emboscada que ele sofreria. Ele disse, tá vendo só, esse Micaías sempre trazendo notícia ruim para mim, mas se for verdade que vai acontecer isso mesmo, eu vou dar um jeito. Não vou como rei, não vou do jeito que possa ser reconhecido, vou disfarçadinho nessa batalha, porque aí, quando tentarem me acertar, quando quiserem me alvejar, me atingir, vão atingir a outra pessoa que estará vestida como eu, e eu vou estar disfarçadinho no meu canto, para que ninguém me atinja e que eu não morra nesta batalha. Mas não teve jeito. Ainda assim, Acabe foi alvejado por uma flecha, foi morto. A flecha atravessou o corpo de Acabe e ele cai morto e não volta para casa. Jezabel fica sabendo dessa notícia, não dá nem para comemorar que ganharam a batalha, porque na verdade ela agora fica viúva. Ela ficou viúva, mas também nem sente tanto assim a falta de Acabe, só se enfurece com a profecia de Micaías, é claro. Mas ela agora vê que seu filho vai poder assumir o trono. E o filho de Acabe será tão ruim quanto seu pai, Acasias. Acasias agora será o novo rei. Ele vai assumir o trono de Israel. Josafá, filho de Asa, em Judá. Acasias, filho de Acabe, em Israel. Rei bom como seu pai, rei mau como seu pai. Na maioria das vezes os filhos seguem o exemplo dos pais. Até existem filhos que são bons apesar de terem tido pais ruins, e também existem filhos que são ruins apesar de terem tido pais bons. Às vezes acontece, mas na maioria das vezes o que acontece mesmo é que a influência dos pais é grande na vida dos filhos. Assim como Asa foi um bom rei, Josafá também será. Assim como Acabe foi um péssimo rei, Acasias também será. Então, chega agora a hora também de Jezabel se dar mal. Como vocês acham que foi o fim de Jezabel? Ela agora coloca o filho no trono e fica de boa, fica bem? Não. Ela agora está nervosa, está chateada, mais malvada e mal-humorada do que nunca. Pinta o rosto e vai para a janela para receber aí a chegada de um outro profeta que vai entrar na cidade, e ela fica na janela preparada para afrontá-lo, amaldiçoá-lo, ofendê-lo. E lá da janela mais alta do palácio, ela vê o profeta Jeú chegando e ela diz coisas feias e desagradáveis para ele. E Jeú, muito ousado e cheio da autoridade de Deus, chama os soldados que estão ali naquele palácio e diz: oficiais do rei, se vocês estão do lado do rei de todos, o rei maior que é o nosso Deus, Jeová, vocês agora vão se juntar a mim e vão derrubar essa bruxa da janela. Joguem-na daí. E não é que os soldados jogaram a bruxa? Jogaram ela janela abaixo, crianças, e ela não resistiu. Ainda por cima foi atropelada pelos cavalos daqueles homens que estavam entrando na cidade. E ainda por cima, cachorros, cães comeram a carne de Jezabel. Que fim horrível, crianças, parece filme de terror, não parece? Foi o fim daquela malvada. Ela fez tanta maldade e teve esse fim horroroso. Nem foi sepultada como uma rainha num túmulo bonito e com um funeral pomposo como as rainhas costumam receber. Os cães se alimentaram da carne de Jezabel. Muito triste, não é? Porque ela não respeitou a Deus, ela não respeitava os profetas. E eu quero dizer para vocês agora que os profetas são boca de Deus na terra, crianças. Deus manda os profetas, e mandava naquela época, para eles serem boca de Deus nessa terra. Os profetas sempre dizem os recados que Deus envia. Deus manda eles falarem e eles falam. Eles abrem a sua boca e Deus fala através da boca deles. Os profetas nunca se calam. Os profetas estão sempre preparados para serem aí, um alto-falante, uma boca aberta para que Deus possa usá-los para pregar aquilo que deve ser pregado, para ensinar aquilo que deve ser ensinado, anunciar o que deve ser anunciado.
Tenho aqui Eliseu e Elias, que na próxima história vocês vão aí descobrir mais um pouco sobre eles. Elias, que foi um dos maiores profetas da Bíblia. E vocês então vão entender ainda mais a importância dos profetas. Os profetas, como boca de Deus na terra, devem manter essa boca bem limpa, né? Essa boca, mente e coração todos bem limpos da sujeira, da maldade, do pecado, para que possam ser aí um pouquinho dignos de serem usados por Deus para ser boca dele na terra. Vamos deixar essa boca do profeta bem limpinha? Olha só, essa boca deve ser muito bem cuidada. A alma, o coração do profeta, a vida dele totalmente limpa para que ele possa ser boca de Deus na terra. Assim como nós. Vocês têm cuidado daquilo que tem assistido, ouvido, falado, feito, comido, aí o que vocês têm consumido, para que vocês tenham um coração puro e um pouquinho digno de receber a presença de Deus na nossa vida. Digno a gente não é, mas Deus acaba fazendo mesmo sem a gente merecer. Mas como Deus é tão maravilhoso, a gente busca ser um pouco mais limpo, um pouco mais digno, para que Ele possa ser aí bem representado na terra. A gente precisa, crianças, representar Deus muito bem aqui na terra. Pais serem bons pais para que as crianças saibam como é o bom e maravilhoso Pai lá do céu. Mães serem ótimas mães, porque Deus se compara às mães, o amor de Deus se compara um pouquinho ao amor de mãe, que é muito grande e incondicional pelos filhos. Então, tudo que nós fazemos aqui na terra serve de exemplo para que outras pessoas conheçam Deus através da nossa vida. É por isso que na escola vocês não podem falar palavrão, vocês não podem pegar o que não é seu, vocês não podem ser desobedientes e bagunceiros, vocês têm que dar exemplo por onde vão, porque se são crianças de Deus, vocês precisam fazer aquilo que agrada a Deus, para que então Deus possa ser conhecido por outras pessoas através da sua vida. E é isso que os profetas faziam. Eles eram boca de Deus. Quem são os profetas de hoje em dia? Quem são os profetas desta geração, crianças? Somos nós, os pastores, os líderes de célula, os professores das salas de escola bíblica, até mesmo os seus professores da escola, quando ensinam o que é correto, o que é certo, professores que são cristãos, os seus pais, eles são profetas. Então, hoje em dia, buscamos conselhos nessas pessoas, nos nossos pais, nos nossos pastores, líderes, professores. Eles profetizam coisas boas sobre as nossas vidas e a gente aceita essas palavras como palavras boas vindas diretamente de Deus. Deus usa essas pessoas para profetizarem coisas boas sobre as vidas daqueles que o buscam. Esse é o Deus Jeová a quem nós servimos. Vocês sabem quem é Jeová? Porque muitas vezes a gente chama Deus de Jeová. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia antes de Cristo fala de Deus como Jeová várias vezes. Por que será? Porque Deus, crianças, tem vários nomes. Eu encontrei na Bíblia 15 nomes diferentes de Deus. Vou mostrar só 3 aqui hoje para vocês, em outra aula eu mostro mais. Olha só, botei aqui em forma de crachazinhos e um dos nomes que mais é citado na Bíblia é Jeová. Esse é um dos nomes do nosso Deus, mas tem outros nomes. Ele também pode ser chamado de Adonai. Adonai é um dos nomes de Deus. E também ele pode ser chamado de Elohim. Olha só que interessante. Quer dizer que Deus tem vários nomes? Sim. Muitas vezes os nobres, reis, príncipes têm nomes enormes, muitos nomes. E Deus é o Rei dos Reis, Ele tem muitos mais nomes ainda. E cada um desses nomes tem significados lindos. Uma outra aula eu vou explicar para vocês cada um deles, tá bom? Porque Deus é santo, é excelso, é maravilhoso, é digno de toda a honra e de toda a glória. Essas palavras todas que dão outros nomes a Deus, vêm do hebraico, a língua daquele povo de Deus, o qual a gente está estudando aqui, o povo da Bíblia, os hebreus, os judeus, né? Então, na próxima aula ou uma outra, eu vou explicar para vocês cada um desses nominhos aqui que a gente pode dar para Deus, e muitos deles são citados no Antigo Testamento, que é a parte da Bíblia que a gente vem estudando nessas últimas lições, ok? Um beijo para vocês, vamos orar antes, né? Agradecendo a Deus por esse momento. Vamos lá? Querido Deus, eu quero te agradecer por mais esse momento de aula com as nossas crianças.
que elas possam entender que elas podem ser profetas aqui na terra, elas podem ser boca do Senhor aqui na terra, que elas possam buscar uma vida digna, uma vida correta, fazer as melhores escolhas, ouvirem a voz de Deus através dos pais, dos pastores, da Bíblia, dos ensinamentos que a tia Michele e outros professores dão aqui e talvez até mesmo na escola que ensine um pouco sobre Deus também, que essas crianças possam saber ouvir a voz de Deus, deixar os profetas falarem as verdades que a tua palavra traz para nós e que elas também possam se tornar profetas ou deixar com que Deus use as suas bocas para que elas profiram a palavra de Deus por essa terra, em nome de Jesus. Que a nossa criançada daqui da igreja possa ser uma geração de Samuéis, crianças que desde pequenininhas estão aí te servindo, ouvindo a sua voz e que crescerão aí divulgando essa palavra, crescerão propagando essa palavra, sendo boca de Deus, alto-falante do Senhor aqui nessa terra, em nome de Jesus. Que façam sempre as melhores escolhas, como fez Josafá e seu pai Asa, e não péssimas escolhas como fizeram aí Acasias e seu pai Acabe. Muito menos como a rainha Jezabel, que nem fazia parte do povo de Deus, ela se infiltrou ali no meio apenas para trazer maldição ao povo. Que a gente possa fugir de tudo aquilo que nos traz maldição e se aproximar de tudo aquilo que traz bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Beijo para todos vocês, crianças, e até a nossa próxima videoaula. Não deixem de fazer as nossas atividades do site da igreja, hein? Logo, logo aí, provavelmente no mês da criança, nós teremos aí mais premiações para aqueles que estão fazendo todas as atividades. Não deixem de fazer, de estudar muito mais e aprender mais ainda com essas lições que nós temos trazido todas as semanas para vocês, ok? Beijo e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!